Boa tarde, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o presbítero Paulo e aqui estamos para falar da palavra de Deus ao seu coração e ao meu coração. Nessa tarde eu venho trazendo um texto da palavra do Senhor, lembrando que este canal tem o intuito de trazer a palavra de Deus da forma mais simples e simplificada àqueles que não entendem a Bíblia, tá bom? Nós vamos trazer uma visão a um texto muito conhecido também. Eu ajudo você a encontrar, a folhear, a aprender a ler a Bíblia do ponto zero, né? Como ler, como entender, como proceder com a Bíblia, tá bom? Independente da sua religião, seja muito bem-vindo nesse canal. E eu quero te pedir, antes de qualquer coisa, se inscreva, compartilhe, dá um like já desde agora para você não esquecer, né? E aperta o sininho e se inscreve no canal do botão aqui embaixo, tá bom? Nós temos tantas visualizações, eu fico muito feliz por todas elas, os likes também, mas o pessoal está se esquecendo de se inscrever, então se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho aqui, tá bom? E para você não perder nenhum conteúdo, esse conteúdo é sensacional, tá bom? Muito bem, sem delongas, sem perdermos muito tempo. Lembrando que eu trago textos de fácil interpretação, que depois você consegue ler e entender de forma mais simples também sozinho. Mas nós vamos, indo passo a passo, com calma, até se você conseguir se familiarizar com a Bíblia. Tá? Um dia desses, eu vou fazer um vídeo sobre um pouco de a organização da Bíblia, um pouco de cronologia, não muito extenso também, senão fica um negócio muito complexo, muito complicado de entender, mas tipo uns pontos para que você entenda tempo, local, tá bom? Bom, como de sempre, eu te convido a você pegar a sua Bíblia, tá? E hoje nós vamos ler no Antigo Testamento, que pra gente tem tanta gente com desafio com ela, né? Do Antigo Testamento, mas vocês vão perceber que não é tão complexo assim, tá? A Bíblia não é um texto de difícil interpretação. Às vezes você precisa fazer um estudo com relação ao local e tempo. Isso ajuda muito para você saber do que se trata os textos. Depois fica mais fácil de você entender, tá? Bom, você que não conhece a Bíblia, você vai lá abrir a sua Bíblia. Lá na primeira página tem um índice. Nós vamos ler no Antigo Testamento, ok? Lá na lista, lá do Antigo Testamento, lá em cima, tá? Você vai lendo lista a lista, procurando o livro que você vai ler. E hoje eu vou ler o livro de Neemias. Tem dois Es, esse nome, tá? O livro de Neemias, tá? E nós vamos ler no capítulo 1 mesmo. Então procura aí na lista, você vai achar Neemias. Depois você vai andar a sua mãozinha na coluna da direita, que vai estar a página, que vai estar. No meu caso aqui, se você pegasse meu índice, ele indica que a página de Neemias é a página 514. Mas todas as Bíblias não são padrões com relação à página, tá bom? Por conta do tamanho da fonte, tá ok? E também do linguajar, enfim. Então, mas a Bíblia é a mesma, ok? Então, se eu pegar a sua e pegar a minha, a gente não vai ter dificuldade alguma de entender o que vai ser lido. Então, nós vamos ler em Neemias, capítulo 1. O capítulo é sempre os números maiores em negrito. E tem os versículos. Então, quando a gente quer ler em um local mais específico, tem um versículo também. A gente fala o capítulo e o versículo. Então, você acha o capítulo e depois você percorre os versículos menores que a pessoa quer ler. Mas hoje nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, tá? Eu acho que não vai haver problema nenhuma de interpretação. E vamos lá, a leitura. Se você não tiver tempo, você pausa o vídeo, escreve, numa folhinha, depois você ouve o vídeo com mais calma, tá? O livro de Neemias, tá ok? Vamos lá, diz assim, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Ó, perceba nesse primeiro versículo, rapidinho para a gente falar, ele diz de quem ele é filho, né? Que é filho de Acalias, e no mês tal, no ano tal,
ele estando na cidade de Suzã, ou seja, isso facilita você depois estudar e perceber que ano de fato era e o que estava rolando naquela época. Eu já explico, tá bom? Então ele estava na cidade de Suzã, numa fortaleza, ou seja, ele era escravo, tá? Então depois eu explico com calma. Que veio Anani, foi lá se encontrar com Neemias, esse tal de Anani, tá? E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, Judá é uma cidade. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, as notícias não são tão boas. Versículo 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A partir daqui para frente, ele vai falar da oração dele, ok? Pessoal, vamos fazer-nos entender tempo, cronologia e local, tá bom? Neemias, ele está na época do governo Medo-Persa. O que é o governo Medo-Persa? Se nós vermos a história de Israel, Israel, resumidamente, chegou a ser cativo por algumas nações, tá bom? Então, nós vamos ver textos da Bíblia Sagrada, profetas alertando Israel, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E Deus chega numa hora que fala que vai ter um concerto com Israel. E aí o que acontece? Ele leva o povo de Deus cativeiro. O que nós precisamos entender, o cunho da história e o caráter de Deus, é que Deus quer um povo que tem as características de um povo santo, de um povo a receber o Cristo, entendeu? Então, tem coisas que não agradam ao Senhor, Deus vai alertando. Né? Então tem alguns livros que eu vou recapitular para vocês, vou falar, esse povo está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, né? E eles estão sendo cativos, eles vão ser cativos. Então aqui em Neemias, a gente já está vendo que eles são cativos pelo governo Medo-Persa. Então aconteceu, há um tempo atrás eles foram levados escravos por Nabucodonosor, ele arrazoou Israel. Tá? Arrazoou Jerusalém, acabou com Jerusalém, levou muitos cativos. Né? Para quem é familiarizado com a Bíblia, então ele leva aquele texto de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Nabucodonosor. Depois, esse império de Nabucodonosor, ele cai com o filho dele. Então aí começa o Império Medo-Persa. Tá? Então você anota com calma se você achou complexo. Tá? É que eu falei rápido no vídeo, mas se anota. Então é o governo Medo-Persa. Então depois que cai o governo babilônico, a gente tem um governo Medo-Persa aqui. Tanto que a rainha Esther e o livro de Esther é governo Medo-Persa. Ok? E aí a gente agora está no texto de Neemias, que está na terra de Suzã. Ok? E ele está preso, ele está na fortaleza. Então ele é um copeiro. Então Neemias é um copeiro do rei. O que o copeiro do rei faz? Ele experimenta tudo que é preparado de bebida, não sei se de alimento, posso até estudar sobre, não me lembro muito bem. E ele experimenta, caso esteja envenenado, quem morre primeiro é esse camarada aí, o copeiro. Né? Então ele é o copeiro do rei, ele serve ao rei, só que ele recebe, então ele está ali a serviço no palácio. O que acontece? Ele recebe uma notícia de um homem, no versículo 2, chamado Anani, ok? Ele vem trazer notícias da sua terra natal, das pessoas que ficaram lá. Porque pensa, quando foi levada, desde a época de Nabucodonosor também, muitas pessoas ficaram, entendeu? Ficaram na miséria lá, ficaram nas ruínas de uma terra toda destruída, né? E ainda aqui nós vemos, depois um pouco mais para frente, que eles continuam ainda passando alguns probleminhas aí. Ele diz que no versículo 2, vê Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, ou seja, uma cidade chamada Judá. Perguntei como estavam os judeus que escaparam
E aí no versículo 3, ele diz que os que não foram levados do cativeiro estão em grande miséria, no versículo 3. Grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está quebrado, está fundido, está detonado, né? E as portas queimadas a fogo, olha que tristeza, né? Então nós vemos uma nação destruída e uma notícia horrível, né? Nada legal. E aí nós temos a reação de Neemias, que é onde eu quero falar mais espiritualmente sobre. Ele diz que no versículo 4, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, ó, ficou quebradaço aí, né? E aí depois a visão espiritual, né? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que eu quero frisar é o que é interessante, que as pessoas hoje em dia estão sensíveis o bastante para que a gente não sinta as dificuldades da vida. Perceba que Neemias é um homem de Deus. Se você leu a carta de Neemias, eu te dei uma visão um pouco sobre de tempo, né, de cronologia. Nós vemos uma nação escrava. No governo Medo-Persa foi liberado para que alguns retornassem, mas alguns ainda ficaram a serviço nas suas terras de escravidão. E Neemias está aí, né? E a terra está toda destruída. Nós temos alguns parâmetros de Bíblia Sagrada para falar isso. Mas o que eu quero frisar é que as notícias não foram legais para Neemias. A terra estava em miséria, escassez, o coração estava devotado lá. Provavelmente familiares moravam aqui em Jerusalém ainda, né? E perceba que ele chocou. Ele ficou triste demais a ponto de lamentar, chorar por alguns dias. E a vida é assim, querido. Às vezes as coisas não vão bem e é normal. Tem coisas que a gente é suscetível, tá? Nem tu, eu falo que muitas coisas são, aliás, a maioria das coisas, se não todas, são regidas pelo mundo espiritual. Mas nem todas estão sob o nosso domínio. Tem de estar no domínio de Deus, no governo de Deus, depende da postura, posição, depende da vontade de Deus. E Deus, às vezes, ele trabalha com a situação de dor, não só com a gente, né? Que a gente aprende na dor, mas aos que estão ao nosso redor, aos que nos conhecem, tá? Às vezes Deus quer trabalhar com aqueles que estão ao nosso redor, às vezes nem com a gente, e a gente está padecendo dificuldade. Então as pessoas, elas se tornam assim insensíveis. Não, você não pode sofrer, você não pode chorar, você não pode, né, ficar abatido. Não, tem momentos da nossa vida que a gente sim tem que ficar abatido, a gente reage assim. Quando a notícia ruim chega, é natural até o que serve ao Senhor, que serve a Deus, que crê na Bíblia Sagrada, que crê em Cristo, ele choca também. A notícia, a gente não é super-homem o bastante para receber a notícia e falar, não, tá tudo certo. Não, você tem a sua reação humana. Então ele chorou, lamentou por alguns dias. A questão que nós separamos aqueles que têm uma aproximação com Deus é como depois desse choque, o que ele vai fazer com o problema? Essa é a questão. O que você faz depois de lamentar, depois de receber essa notícia, essa dificuldade, essa situação que lhe aflige? O que você faz depois? Você vai ficar lamentando, vai ficar xingando, vai ficar pondo a culpa no governo, vai ficar pondo a culpa no cenário, no local que você está? Não sei se depende de mais alguma outra pessoa, denominando culpados, né? Culpado é esse, culpado é aquele outro. Ou você vai reagir para resolver esse problema. E é isso que nós aprendemos nesta tarde. Nós precisamos lamentar sim, mas tem a parte 2. Qual que é a parte 2? De você reagir, se reerguer, se levantar em meio à notícia ruim. Eu geralmente falo aqui em casa que assim, eu choro também. Eu tenho minhas dificuldades, meus problemas. Eu vivo numa vida simples, numa família simples, né? Sou CLT também, e a gente está suscetível a tantas coisas, a gente está dependente às vezes de algo, e às vezes as notícias ruins vêm. E aí é natural a gente chorar. Quantas vezes eu saí na pandemia, eu lembro disso, vou compartilhar com você. De sair na pandemia falando que precisava de trabalhar, porque eu precisava sustentar minha família, eu na época estava desempregado, e eu saía, os comércios tudo fechado, não tendo o que fazer, não sabendo o que fazer,
né? A área que eu trabalhava na época estava fechada, estava sofrida por conta da pandemia, né? E eu cheguei em casa chorando, porque aquele dia eu saí perguntando de porta a porta se tinha alguma coisa para fazer, para ajudar uma areia, uma terra, né? Fazer uma quebra de parede, alguma coisa para ganhar dinheiro para minha família e não encontrei. Cheguei chorando, cheguei mesmo, lamentando. Porém, eu não perguntava para Deus, por que Deus? Por que Deus está fazendo isso comigo? Será que eu mereço isso? Não. Eu, depois de que você lamenta, de que você chora, você põe a cabeça no lugar e fala, o que eu tenho que fazer, né, para eu reagir, né? Como ser humano e no mundo espiritual. E geralmente, quando a gente não tem muito o que fazer no físico, você vai para o espiritual. Então, não espere a sua situação física do que está no seu ambiente não ter o que fazer, né? Comece que nem Neemias. O que Neemias fez? Ele, depois que ele lamentou e chorou, no versículo 4 ainda, no finalzinho, depois do ponto e vírgula, diz assim, e estive jejuando e orando. Então, essa é a questão. Né? Não estou falando que isso vai resolver a sua vida, mas eu estou falando que ela vai dar um norte para a tua cabeça. O que ele vai fazer? Quando você jejua, você se humilha diante de Deus, você chama a atenção de Deus, você entra no campo espiritual e você incomoda, você atinge, você toca o mundo do inimigo, você derruba aquilo que te impede, né? E às vezes o que te impede não são nada que é enviado, mas essa tristeza ela vai querer se alojar, te minguar, te pôr de depressão e angústia, tirar suas forças das poucas que você tem. Mas quando você jejua e você ora, primeiro que você leva a Deus uma oração, você coloca diante de Deus a tua situação, fala, Deus, eu preciso de socorro, eu não sei o que fazer. Né? E você tiver que chorar, você chora, se tiver que gritar, você grita. Já teve oração de eu ficar gritando, né? Desesperado aí. E jejuar. Jejuar é quando você entra num campo de ataque. Você jejua, você se humilha diante de Deus, falando, Senhor, eu tô aqui, tudo que sou eu tô colocando para ti. Eu preciso de ajuda, eu preciso de resposta, preciso de direção, eu sou totalmente dependente. Você vai ter fome, mas o seu corpo vai estar totalmente entregue ao Senhor. Um dia desses vai ensinar o jejum, mas o jejum é esse caminho. Ele é uma arma letal com relação a situações adversas, letal com relação ao mundo espiritual maligno, ele é letal com relação a você. Então, todos os âmbitos que te abrangem, esse jejum ele vai botar num pacote e vai trazer visão, ele vai trazer resolução, essa oração ela vai te trazer intimidade, esse jejum vai trazer intimidade, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. O interessante é que o jejum também, ele meio que limpa, sabe, a mente, deixa você entronizado só com Deus e chega uma hora que o canal ele tá livre para Deus falar com você. E aí é nesse momento que Deus te acalma, o Espírito Santo te acalma, o Espírito Santo te dá visão, te dá direção e te dá caminho. Eu gosto dessas três palavras, você vai saber ouvir eu falando sempre. O Espírito de Deus, ele dá direção, visão e caminho, tá? E nada melhor do que o jejum e a oração. Humilhe-se diante da presença de Deus e ele vos exaltará. Né? A Bíblia diz num versículo, num texto que diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para vos dar o fim que desejais, mas ele tem bons pensamentos sobre nós. Um dia nós vamos falar sobre esse texto. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. E me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, né? Então veja, a oração, a comunhão, a intimidade com Deus, Deus tem bons pensamentos de nós. Mas nós saímos da casinha e isso é interessante e Deus às vezes permite para que você conheça. Perceba que Neemias ele conhece. Ele já tem essa cultura, ele já entende qual que é o caminho. Pô, B.O., problema, não sei o que fazer, tá doendo, jejum e oração. Tá difícil, tá complicado, jejum e oração. E aliás, essa prática deveria ser padrão, comum a nós que cremos a Deus. E você que não conhece a Deus, se você ficar olhando Deus lá e você aqui, você nunca vai entender quem é Deus. A partir do momento que você falar com Ele. E quando falamos com Ele, isso se chama oração. Né? Oração e intimidade. Você não aguenta mais, não adianta você ficar
falando, se você não jejuar. Se você não entrar no campo de batalha, de luta. É como se você... O jejum é como se fosse uma armadura. Você põe uma armadura, pega uma espada e vai pro campo. Vai pro campo e fala assim, tô frágil, tô fraco, mas eu vou pro campo, vou guerrear. Quando você põe uma oração, você já começa a criar força, intimidade com Deus, uma ligação com Deus, e Deus toma posse de você no jejum. Deus fala no jejum. O mundo do mal se agita, é tocado, começa a ser derrotado na oração e no jejum. E é interessante que eu quero falar. A igreja, ela tem que aprender essas armas. Ela tem que ter um cotidiano de jejum e oração. O jejum e oração derruba demônios. Jejum e oração liberta pessoas. Jejum e oração curam pessoas. Entendeu? Então, se as pessoas elas tivessem mais o cunho do jejum e oração, elas eram mais vazias de si mesmo, da arrogância de si próprio, e elas iam ter mais o conteúdo de Deus, mais intimidade de Deus, mais óleo da unção de Deus sobre você. Então, o que permearia na tua mente de pessimismo, de angústia, de arrogância, de desespero, começa a permear o Espírito Santo de Deus. Até que ele te guia, vai te guiando com calma, passo a passo, peça por peça, e os milagres de Deus vêm. Não queira você falar, Deus, preciso de um milagre, se você não jejua. Deus, eu preciso de um milagre, você só vai para a igreja, assistir culto e vai embora. Mas você não faz um jejum, você não faz uma oração. Pô, mas e na igreja não é bênção? É bênção. Lá você ouve Deus falar. E aí Deus fala lá no culto, você precisa jejuar e orar, mas você não faz. Né? Você só vai no culto e vai embora. E aí não resolve. Perceba que Neemias sabia o que fazer. Então, reagir à má notícia, né, é natural, todo mundo vai fazer isso. Agora, o que você vai fazer com o problema é diferente. E é isso que eu estou te falando. Você talvez esteja passando um problema aí que está me assistindo. Pegue essas armas. Tem coisas que eu vou orar por você. Vou fazer o possível para te abençoar aí. Mas você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é quase 95%, 98% daquilo que eu vou fazer daqui a pouco, que é orar por você. Mas uma boa instrução eu estou te dando, jejum e oração. Estou vivendo essa situação difícil, é culpa de Deus. Não, não é culpa de Deus. É ato permissível de Deus. E Ele espera que você se posicione. Então está na hora de você se posicionar. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu trabalho, meu emprego, meus negócios não vão bem. Você precisa jejuar e orar. É culpa minha? Sim, culpa sua. Porque você não está sabendo reagir à situação adversa. Entendeu? Então você recebeu a mensagem, doeu, machucou. E agora, o que eu vou fazer? Agora, qual é o próximo passo? Jejuar e orar. E aí? E aí amanhã, ou na madrugada, o Espírito Santo de Deus fala com você. E aí você acorda mais leve, com a mente mais limpa, mais visível, e aí você vai pensar no que você vai fazer. E o Espírito Santo de Deus vai te ensinar o que você vai ter que fazer, tá? Já aconteceu isso uma vez, duas, 1 milhão de vezes comigo, de desespero, eu fui jejuar e orar. Aí na oração você se mata de chorar, filho. Fala tudo que você quer falar. Aliás, tem outra coisa, você que não acredita em Deus, na oração fala para ele que você não acredita nele. Você fala, Deus, não acredito em você. Tá? Mas se você me existe, se apresente a mim. Porque se Deus existir e você se apresentar a mim, eu vou te servir. Mas fala para ele, não adianta você falar para mim, para as pessoas, não acredito em Deus, não acredito em Deus. Filho, aí ele nunca... Você não está falando para ele, você está falando para as pessoas que vão à igreja. Eu quero ver você falando para ele te responder. E ele vai responder. E fale todo dia, Deus, eu não acredito em você. E ele vai falar assim, oi, prazer, tô aqui, e aí? Né? Vamos de mão dada junto a vencer as dificuldades da vida? E é isso que eu quero que você faça. Você conhece Deus, ou segue uma religião que prega Deus, prega Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo e haja com as ferramentas certas. Haja com as ferramentas certas. E você vê que vai dar vitória na tua vida. Tá bom? Faça que nem Neemias 1, versículo 1 até o versículo 4. Vamos orar? Feche os teus olhos, Senhor Deus eterno Pai, graças te dou nesta tarde por esta palavra maravilhosa que nos ensina o jejum e a oração.
Deus, eu sei que as dificuldades vêm, as dificuldades batem à porta, as dores nos deixam muito entristecidos, angustiados, mas, Senhor, dá-nos, Senhor, calmaria e entender que precisamos jejuar, orar, lutar por aquilo que é nosso, abençoando a minha casa, a minha família, abençoando a família de cada um que está aqui, os negócios, os corações, aquele que precisa de resposta, Deus, a resposta está aí hoje, jejum e oração. Ensina-os a jejuar, ensina-os a orar, ensina-os o caminho para guerrear no mundo espiritual, para que vencem no físico, ó Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus, continue nos abençoando nesta tarde, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e utilize as armas que eu te ensinei, o jejum e a oração. Deus abençoe a todos e a paz de Cristo Jesus.